Bom, falando de internet, na semana passada, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para responsabilizar judicialmente as chamadas Big Techs por conteúdos considerados criminosos publicados por usuários. O julgamento gira em torno da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que atualmente protege as plataformas de responsabilização automática, a menos que haja ordem judicial para a remoção do conteúdo. O novo entendimento pode abrir precedentes perigosos e mudar o cenário da regulação digital no Brasil. Para nós entendermos os impactos jurídicos e sociais dessa possível mudança, nós vamos conversar agora com o professor e especialista em Direito Digital, Rafael Chaya. Professor, o julgamento não acabou, mas a gente sabe que tem maioria já formada. Qual o impacto jurídico imediato que isso pode causar? Bom dia. Bom dia a todos. Vamos lá. Bem, primeira coisa que a gente tem que entender é o que foi de fato discutido para a gente poder entender o impacto. O artigo 19, ele basicamente fala: para assegurar a liberdade de expressão e evitar a censura. Ou seja, ele vinha para garantir que a gente pudesse falar o que a gente quisesse na internet. Sim. E ele já trazia a responsabilização das plataformas no caso de descumprimento de ordem jurídica para você, ordem judicial, para você excluir conteúdos. Qual que é a mudança a curto prazo? Não será mais necessária a ordem judicial para a exclusão desses conteúdos. Havendo a notificação por parte da pessoa que se sentir prejudicada, o conteúdo tem que ser excluído sob pena de responsabilidade da plataforma. Ou seja, o fulano fez uma postagem a seu respeito. Você não gostou, notificou a plataforma tem que derrubar aquilo, senão é a plataforma que vai responder pelo dano da postagem que foi causado. Na prática, isso pode nos levar a uma situação de censura privada. Como assim censura privada? É aquela história. Se eu, plataforma, passo a ser responsável por tudo que os usuários publicam, então, obviamente, eu vou agora fazer uma curadoria para dizer o que poderá ou não ser publicado. Impedindo, inclusive, publicações de irem ao ar. Eu não vou esperar o cara publicar para depois eu excluir e correr o risco de me responsabilizar. Eu já vou trabalhar o meu algoritmo para impedir que a postagem ocorra e, dessa forma, evitar qualquer responsabilização. Então, o impacto a curto prazo que a gente vai notar, real para o usuário que vai atingi-lo, é um aumento exponencial de exclusão de conteúdos e banimento de contas. Tem até um levantamento que já foi feito, eu vou pegar a fonte para vocês daqui a pouquinho, que de 2025 até 2029 espera que haja um aumento de pelo menos 750 mil novas ações judiciais a um custo de 770 milhões de reais só em razão de banimento de contas e exclusão de conteúdos. Porque isso vai mudar a partir de agora com essa mudança de paradigma em razão da maioria que foi formada pelo Supremo. Certo. O professor, para a gente poder, o senhor falando, e eu muito atento aqui, tentando entender o porquê talvez isso estaria acontecendo, eu vou voltar um pouquinho mais atrás, numa discussão que já foi feita, que era em relação, quando se fala, olha, precisamos regulamentar as redes sociais, a internet, etc e tal. O que eu sempre falo, o que eu sempre defendo? Eu acho que toda conta, quando você vai para a internet, e nesse ponto de regulamentar, seria o fato de você identificar através ou de CPF ou de CNPJ. Olha, então o Bruno Calegari tem uma conta lá no perfil dele na rede social. Essa conta, quem é o Bruno Calegari? O Bruno Calegari e tem o CPF tal, RG tal, beleza. Como nós não temos isso hoje, essa identificação, porque qualquer pessoa pode ir lá e mentir automaticamente, falar que não tem idade mínima, se passar por qualquer outra pessoa, você acha que se talvez nós conseguíssemos partir para essa discussão, falar assim, olha, ok, vamos identificar, vamos regulamentar dessa forma, onde a conta tem que estar vinculada a um CPF ou a um CNPJ, você acha que não seria mais fácil, não seria necessário esse tipo de atitude, como, olha, já que a gente não consegue identificar quem é o proprietário da conta, vamos para cima das empresas? Sim, com certeza. A gente costuma dizer, menos é mais.
Hoje o problema não é questão de regulação, porque a regulação sempre existiu. Você tem Marco Civil da Internet, você tem a Lei de Direito de Resposta, você tem Código Civil, você tem Código Penal, você tem decreto que regula comércio eletrônico. Quer dizer, regulação há e sempre houve. O problema é exatamente nesse ponto que você está levantando. A identificação, muitas vezes, dos autores das postagens. O problema hoje não é de normatização, mas de aplicação da norma. Sim. Você vincular o cadastro de alguém por meio de um CPF, de um CNPJ, resolveria o problema? Sim, resolveria. Surgiriam outros, como, por exemplo, as plataformas precisariam garantir uma segurança de dados muito maior, porque passariam a armazenar nossos documentos. Você teria problema, por exemplo, de terceiros usando documentos de outras pessoas. O cara vai lá, vai usar o meu CPF para fazer uma conta, depois essa responsabilidade vem para mim. Como já acontece, por exemplo, hoje com a abertura de contas bancárias falsas, que golpistas usam para receber dinheiro. Então, assim, resolveria um grande problema. Haveria problemas menores, mas mais fáceis de se lidar. Agora, só complementando, a pesquisa que eu mencionei é um estudo chamado O Preço da Moderação, que foi elaborado por um think tank chamado RegLab. O estudo está disponível na internet, eles estudaram 4 cenários dos impactos da moderação imposta às redes sociais a partir de agora. E no cenário mais catastrófico seria aquele impacto que nós falamos. 750 mil novas ações a um custo de 770 milhões. Certo. O cenário mais positivo seriam 540 mil novas ações a um custo ali de uns 500 e poucos milhões de reais. Bom, eu tenho até uma pergunta que eu iria fazer, mas eu acredito que o senhor já até respondeu, que seria, nesse caso, né, essa responsabilização das Big Techs por conteúdo de terceiro, ele comprometeria a liberdade de expressão, na sua opinião? Sim, com certeza. Não porque haveria uma intenção de calar vozes. Não, é porque aquela história, se eu, Big Tech, a partir de agora sou responsável por tudo que os outros falam, logicamente, eu vou erguer a barra da moderação num nível para evitar que esse dano ocorra e me atinja. E aí é uma situação que é no mínimo engraçada, porque o judiciário, ele tirou de si a responsabilidade de dar as ordens judiciais para exclusão do conteúdo, pegou esse poder e colocou na mão de uma empresa privada. Falou, a partir de agora é você que vai ter que se virar com essa exclusão de conteúdo. E aí agora os Big Techs, lógico, vão aumentar o nível de moderação para começar a evitar que esses conteúdos sejam postados e dessa forma evitar, eventualmente, qualquer dano. Isso vai se traduzir em ações contra as Big Techs, que vão voltar para o judiciário. Ou seja, aí você só mudou a rota. Exato. E aí o judiciário vai olhar e vai falar, pô, mas você tá banindo. Ué, eu tô banindo, mas foi você que determinou que eu fizesse isso. Você falou agora que eu sou... responde. Exato, você falou que eu sou responsável. Sim. Eu não quero responder. Eu tô excluindo. Agora você se vira. Sim. Que no mínimo é paradoxal, né? Porque eles votam dizendo que a gente vai fazer com que as Big Techs agora sejam responsáveis pelo conteúdo. Mas que responsabilidade é essa que você cria dando mais poder para a empresa privada? Sim. Porque a empresa privada, a partir de agora, vai ter poder de polícia. Ela que vai determinar o que pode ou não ser publicado. Porque já que a responsabilidade recai sobre ela, sim, ela vai fazer a curadoria de conteúdo. É uma discussão muito complexa, né? Porque a gente, de fato, consegue dimensionar e entender que, olha, existem leis que se você ofender alguém, se você xingar alguém, se você fizer um discurso, existem leis para isso. E acredito eu que a rede social, você só muda o discurso, talvez, de fala para escrito e deixa registrado, né? Então, assim... Exato. Ou seja, nós já temos as leis que regulamentam isso. Esse é um argumento que eu vi ser usado no julgamento várias vezes e que, olha, com todo respeito, eu acho um argumento extremamente preguiçoso. A internet não pode ser uma terra sem lei. A internet não é um lugar. Sim. A internet não é um espaço aleatório, ela não é um lugar para ser sem lei. A internet é um meio sobre o qual se estende as relações da sociedade como a gente conhece. Aplica-se à internet todas as leis vigentes que se aplica ao país em que ela está operando. Então a internet aqui no Brasil está sujeita às mesmas leis que nós, como cidadãos, estamos sujeitos.
Como eu falei, Código Civil, Código Penal, Marco Civil da Internet, Lei de Direito de Resposta, Marco Legal das Startups, Lei Geral de Proteção de Dados, Regulamento de Comércio Eletrônico, tudo isso se aplica normalmente. Sim. Então o que a gente percebe é que nós temos décadas de decisões judiciais envolvendo a internet no Brasil. Toda semana, todo dia sai uma decisão relacionada à internet de alguma forma. E se a internet é uma terra sem lei, com base em que essas decisões estão sendo prolatadas? Sim. Não faz sentido nenhum. Se não tem lei... Se é uma terra sem lei, então não tem decisão. Exato. A gente estava falando um pouquinho antes aqui, professor, antes da entrevista, e eu acho que o senhor fez uma comparação excepcional. Porque daí a gente abre precedentes para outras discussões. Bom, vamos responsabilizar então as Big Techs pelo conteúdo dos outros. Vamos então responsabilizar as operadoras pelas quais nós recebemos ligações de terceiros aplicando golpe ou vendendo produtos que não nos interessam ou fazendo cobranças indevidas ou em exceções? O problema é esse, né? Onde é que a gente para? Porque olha só, o pessoal, eles estão vendendo a questão assim, é a responsabilidade das Big Techs. Só que o artigo 19 do Marco Civil ele não fala de Big Tech. O artigo 19 do Marco Civil fala provedores de aplicação. Provedor de aplicação é quem fornece o serviço na internet. Não é só a rede social. Pode ser um site, pode ser um blog, pode ser um portal. O que impede isso aqui, por exemplo, de atingir amanhã o jornalismo investigativo? Sim. O jornalismo investigativo. Existe uma suspeita, estou fazendo uma investigação, mas você não pode postar, porque pode ofender alguém. Sim. Operadora, o paralelo que a gente fez é o seguinte, se o provedor de aplicações é responsável pelo conteúdo de terceiros, então operadoras de telefonia agora vão ser responsáveis pelas ligações de falsa central telefônica que aplicam golpes em usuários? Só ontem eu recebi 7 ligações. Sim. 7 ligações de falsas centrais dizendo que eu fiz compra, que eu fiz transferência, que eu fiz empréstimo, que eu fiz Pix. E as mensagens que a gente recebe, olha, seu CPF, clique aqui, e exato. É um link. Quer dizer, eu estou criando um precedente. Então a empresa é responsável por conteúdo de terceiros. Então eu quero saber, as operadoras vão ser responsáveis por ligações e mensagens que a gente recebe? O jornal vai ser responsável pela investigação que ele publica? Onde é que eu traço a linha? Esse é o problema. Onde é que eu vou definir o limite? Sim. Porque hoje a gente está relativizando a liberdade de expressão. O que impede amanhã de ser relativizada, por exemplo, a privacidade? Porque o Marco Civil da Internet ele coloca 2 condições essenciais para o pleno direito do exercício de acesso à internet. Para o pleno exercício do direito de acesso à internet. A liberdade de expressão e a privacidade. A gente já está mitigando a liberdade de expressão. Amanhã pode ser a privacidade, sob o mesmo argumento. Garantir a segurança, garantir a proteção. E pegando o gancho dessa sua fala, eu tenho mais 1 minuto aqui para a gente poder encerrar. O ministro Gilmar Mendes, durante o voto dele, ele disse assim, abre aspas, palavras do ministro Gilmar Mendes. Nós todos somos admiradores do regime chinês. Fecha aspas. E a gente sabe que a ditadura chinesa é uma das que mais censura no mundo, né? Ou seja, é preocupante, professor. Cada país tem soberania para decidir o que quiser fazer dentro do seu território. A gente tem que respeitar isso. Agora, o que acontece na China é que lá eles trabalham com o chamado Grande Firewall. O Grande Firewall chinês, ele é um conjunto de tecnologias e leis que controlam o acesso de informação à internet. A China não tem acesso ao Facebook, a China não tem acesso ao Google, a China não tem acesso ao Instagram, a China não tem acesso ao WhatsApp. Muitas empresas que operavam lá saíram por exigências do governo chinês, foi o caso do Google. O Google até tentou voltar anos depois com o projeto Firefly, mas acabou desistindo. Então, assim, é um pouco preocupante, porque nesse grande firewall chinês, o governo ele centraliza o controle informacional. Ele que define as informações oficiais que podem ser publicadas ou não. Você não tem aquele caráter mundial da rede, que é um fundamento básico do Marco Civil. Você não tem aquela internet aberta, plural e participativa, que é outro fundamento do Marco Civil da internet. Você adotar uma internet como a da China
significa você admitir que não haverá mais pluralidade e não haverá mais essa participação ampla e restrita como nós temos hoje. Bom, agora às 7h31, conversei então aqui com o professor especialista em Direito Digital, Rafael Chaya. Rafael, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua contribuição aqui. Estamos falando constantemente sobre esse assunto. Acredito que teremos tantas outras oportunidades aí para a gente continuar falando mediante as decisões aí e os entendimentos do STF. Obrigado. Fico à disposição, gente. Bom dia. Bom dia.